Pessoal, eu mostrando essa fatia para vocês, será que já dá para saber do que se trata a nossa aulinha de hoje? Isso mesmo, é uma delícia de bolo brigadeiro com 2 camadas maravilhosas de recheio, brigadeiro cremoso e mousse de brigadeiro. Você não pode perder essa receita. E além disso, gente, tem essa massa fofinha que é irresistível. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Vamos começar então preparando a massa do bolo. Eu vou fazer aqui uma massa amanteigada, tá? Porém, gente, na verdade, a minha massa, né, é amargarinada, digamos assim, porque eu estou usando margarina. Mas se você quiser, pode usar manteiga. É que eu, gente, gosto mais do resultado da massa com margarina. Eu acho que fica mais fofinha, mais aerada. E nós vamos precisar de 60 gramas de manteiga ou margarina. Aqui eu já pesei e se você não tem uma balança para pesar, você mede em colheres de sopa. São aproximadamente 3 colheres rasas de sopa, tá? E 120 ml de leite. Nós vamos levar esses 2 ingredientes ao fogo e deixar ferver. Assim que começar a ferver, nós vamos desligar. Nós precisamos dessa mistura bem quente, tá? Fervendo. Mas não pode deixar lá no fogão ficar fervendo para não reduzir a quantidade, tá? Então vamos levar ao fogo. E enquanto vai fervendo, nós vamos bater os ovos com açúcar. Então, aqui na batedeira, eu coloquei 3 ovos inteiros, são ovos grandes. E vou colocar 150 gramas de açúcar. Eu estou usando aqui açúcar refinado, mas se você preferir, pode também usar açúcar cristal, tá? O açúcar refinado, ele deixa a massa do bolo mais fofinha. Se você quiser uma massa mais estruturada, aí você usa então o açúcar cristal. Se você não tem a balança, você vai medir 8 colheres de sopa, assim, olha, não muito cheias, mas também não muito rasas. E vamos bater por aproximadamente 7, 8 minutinhos, até ficar uma mistura de um creme bem fofinho, claro e aerado. Bati então, pessoal, por aproximadamente 7 minutinhos, já ficou aqui bem cremoso e agora então nós vamos parar de utilizar a batedeira. Agora nós vamos acrescentar aqui a farinha de trigo e o chocolate em pó. Eu vou usar 120 gramas de farinha de trigo. Se você não tem a balancinha para pesar, você vai colocar 6 colheres de sopa. Porém, as colheres de sopa têm que ser mais cheias do que as colheres de açúcar, porque a farinha de trigo, visualmente, né, falando, em volume, ela é maior que o açúcar, tá? Então, precisa ser em colheres mais cheias. Eu vou colocar, então, aqui a farinha, vou dividir aqui em 2 vezes para peneirar. Peneiro essa primeira parte e já vou envolver aqui na mistura de ovos e açúcar. Sempre com movimentos leves, puxando assim de baixo para cima. Feito isso, eu já vou vir aqui com a segunda parte da farinha. E já vou acrescentar aqui também 2 colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó. No total, são 30 gramas de chocolate em pó. E eu estou usando chocolate 50% cacau. Essas bolinhas que ficam aqui, eu sempre gosto de passar a colher para elas se desfazerem, tá? E aí o que não desfaz, a gente descarta. E vou envolver novamente na massa. E agora, pessoal, é hora de vir com a mistura aqui de leite e margarina ou manteiga, que deve estar fervendo. Se você quiser deixar
para ferver esses dois ingredientes agora, no final, sem problemas, tá? Tem que estar bem quente mesmo. Então, cuidado aqui na hora de misturar. E misture delicadamente. Eu estou aproveitando aqui, né, usando o batedor da batedeira, porque ele parece um fouet, né? Então, é muito prático para misturar. Mas pode usar um fouet, pode usar uma espátula, tá? O que você preferir aí para misturar os ingredientes. O importante é deixar a massa bem homogênea. Essa massa, gente, é daquelas massas para vida, para ter anotada aí no caderninho e usar para tudo. Ela é uma massa fofa, mas estruturada. Você pode usar recheios leves e recheios pesados. Inclusive nesse bolo vocês vão ver isso, porque eu vou usar aqui uma camada de um recheio mousse de brigadeiro, que é bem levinho, e uma camada de um brigadeiro tradicional, que é um recheio bem pesado. E vocês vão ver que ela suporta super bem. Misturei bem, minha massa tá bem bonita. Vou colocar agora o fermento em pó. Meia colher de sopa de fermento. Vou incorporar aqui o fermento na massa e vamos colocar na forma para assar. Antes de colocar na forma, eu gosto de pegar aqui uma espátula e passar aqui, né, em toda a tigela, para ver se não tem nem um pouco de farinha ou de chocolate em pó grudadinho aqui nas laterais, tá? Vou assar o meu bolo nessa forma retangular alta. Ela é uma forma que tem 22 centímetros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Eu não untei, tá? Não passei aqui desmoldante, nada disso. Apenas forrei o fundo com papel manteiga. Se você quiser, pode forrar também com papel toalha, dá certinho. E se você não tiver nenhum dos dois papéis, né, nem manteiga nem toalha, pode também untar, tá? É que com o papel facilita muito na hora de desenformar. E se você não tem uma forma nessa medida, quiser fazer em uma forma redonda, pode usar uma forma 15 por 10. E se você só tem formas maiores, pode aumentar a receita. Sempre que você for aumentar a receita, deve aumentar todos os ingredientes na mesma proporção. Então, se for fazer uma receita e meia, todos os ingredientes devem ser multiplicados por 1,5. Se for fazer 2 receitas, todos os ingredientes devem ser multiplicados por 2. Aqui, gente, enquanto eu estava batendo a massa do bolo, eu já liguei o forno, deixei ele pré-aquecendo em 180 graus e vou assá-lo nessa mesma temperatura. Essa massa assa rápido, geralmente 35 minutinhos, 40 no máximo já está assado. Mas fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno sempre dá uma pequena diferença, tá? Enquanto o nosso bolo está assando, vamos preparar o recheio de brigadeiro. Em uma panelinha, nós vamos colocar uma caixa ou uma lata de leite condensado. Eu estou usando aqui um leite condensado semi-desnatado, ele tem 6% de gordura, mas pode ser feito também com leite condensado integral. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de chocolate em pó, estou usando 50% cacau. Vou misturar até o chocolate se dissolver no leite condensado. Como o leite condensado ele tem bastante gordura, o chocolate se dissolve facilmente. E aí vai evitar de ficar aqueles gruminhos de chocolate depois no recheio, tá? Vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Mexi, deixei homogêneo e agora vou levar ao fogo. Eu gosto de levar os recheios sempre em fogo médio. E vou mexer, tá? Sem parar para não grudar no fundo, até atingir o ponto cremoso que eu preciso para o recheio. E vou mostrar certinho para vocês. Faz uns 6 ou 7 minutinhos que eu estou mexendo e começou a ferver. E começa a levantar essa fervura e nós devemos continuar mexendo, tá? Não para de mexer para não grudar no fundo da panela. E olha, pessoal, agora eu estou passando a espátula aqui na lateral da panela e o meu recheio parece que já vai destacando. E quando eu levanto aqui a espátula com o recheio, o meu recheio já cai em bloquinhos. E esses bloquinhos vão formando montinhos ali em cima do recheio que está na panela. E demora um pouquinho para esse recheio se juntar
ao que está na panela. Então o recheio já está no ponto certo. Olha os bloquinhos caindo aqui da espátula, tá? Esses bloquinhos. Então esse é o ponto certo para desligarmos. E eu vou retirar então o recheio da panela, vou deixar aqui em uma outra tigelinha e vou aguardar o recheio esfriar. Eu vou deixar o meu recheio em temperatura ambiente, aqui na bancada mesmo. Porém, se você preferir, pode também levá-lo à geladeira. Esse recheio aqui não tem a necessidade de colocarmos aquele plástico em contato. Eu vou colocar aqui apenas uma tampinha semi-aberta para proteger e não formar vapor e pingar sobre o recheio. Depois que estiver mais frio, eu tampo para esfriar completamente. Pessoal, vamos preparar também a calda que vamos umedecer o bolo. Aqui eu tenho 210 ml de água, eu estou usando água mineral. Pode usar água filtrada também. Se você for usar água de torneira, então você ferva a água primeiro e aguarde ela esfriar para poder fazer a calda. E eu vou colocar aqui 70 ml de leite condensado. Adicionou o leite condensado, você já tem uma calda. Mas como o nosso bolo é de chocolate, eu vou adicionar aqui também uma colherzinha daquelas de café de achocolatado. Poderia ser chocolate em pó também, mas como o chocolate em pó é difícil de dissolver em líquido assim em temperatura ambiente, eu estou usando então achocolatado, tá? Agora aqui é só tampar, né, a bisnaga e agitar. E já temos aqui uma calda bem saborosa prontinha para o nosso bolo. Já estou aqui com o meu bolo assado, já inclusive fatiei ele, fiz 3 fatias. Gente, olha que massa fofinha e super perfumada. Vou colocar então a massa na mesma forma onde eu assei o bolo. Eu já lavei e forrei a minha forma com plástico. E vou colocar a parte onde era o fundo mesmo aqui da massa, ajeito e vou umedecer. Essa quantidade de calda eu divido aqui nas 3 camadas de bolo. Nessa primeira camada eu vou colocar o recheio de brigadeiro. Olha isso, gente, que cremosidade e olha o brilho desse recheio, tudo de bom. E aqui, como eu quero uma camada bem generosa, eu coloquei todo o recheio. E vou arrumar aqui usando a colher. Venho agora com outra camada de bolo, umedeço. E, gente, a segunda camada de recheio é essa maravilha aqui, olha. Esse mousse espetacular, mousse de brigadeiro com uma textura, gente, incrível. Se você ainda não aprendeu a fazer esse recheio, eu já ensinei aqui no canal, vou deixar um card aqui no cantinho. Depois que terminar esse vídeo, você volta aqui, clica nesse quadradinho e assiste esse vídeo para aprender a fazer essa maravilha aqui, olha. Ou se não, lá na descrição do vídeo, onde eu deixo a receita anotada para vocês, eu também vou deixar o link onde você pode clicar para assistir e aprender a fazer essa maravilha. Você não vai se arrepender. Isso daqui, gente, é recheio para a vida toda. E eu vou colocar aqui, então, para fazer a segunda camada de recheio. E aqui, gente, eu estou usando aproximadamente metade da receita de mousse de brigadeiro que eu ensinei para vocês, tá? E agora vou ajeitar aqui também usando a colher. E agora eu venho aqui com a última camada de bolo, vou colocar aqui por cima e umedecer. Usando o próprio saquinho, agora eu vou fechar o meu bolo. Faço aqui uma suave pressão para unir a massa ao recheio e vou levar o meu bolo para a geladeira antes de terminar, né, de fazer a decoração. Se você quiser congelar o seu bolo, esse daqui é o momento ideal. Você pode estar congelando ele por até 30 dias. Esse bolo pode ficar na geladeira, né, se você quiser deixar descansar antes de decorar, de um dia para o outro. Ou
você pode deixar lá por algumas horas. O meu bolo já ficou na geladeira. Deixei o meu bolo, gente, de um dia para o outro, tá? E agora eu vou desenformar para nós fazermos a decoração. Lembrando que a decoração é só uma dica aqui para vocês de como eu faço. Você pode decorar o seu bolo da maneira como você achar mais bonito, tá? E antes de decorarmos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu fiz, gente, brigadeiros. Aqui no canal eu já ensinei receita de brigadeiros. Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link de 2 receitas de brigadeiro que eu já ensinei aqui no canal. E falando em descrição, eu tenho recebido aqui muitos comentários de pessoas que não encontram a descrição do vídeo. Então, gente, eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês. Quando vocês estão assistindo pelo celular ou pelo computador, vocês estão vendo aqui o vídeo, né? Que tem brevemente, né, um texto que nós deixamos e vai ter aqui uma continuação do texto escrito mais. Vocês apertam aqui onde está escrito mais, que vai abrir toda uma caixa de texto, que é onde está a descrição do vídeo. E logo abaixo vocês já vão ver os comentários, tá? Então a descrição fica antes dos comentários, ok? E voltando aqui nos brigadeiros, como eu sei que vocês gostam de saber, né, tudo, eu vou mostrar aqui para vocês qual é o granulado que eu estou usando nesses brigadeiros. É esse daqui, gente, que eu usei, ó, Dona Jura, tá? Não estou fazendo propaganda, mas eu sei que vocês sempre perguntam. Para decorar o bolo também, vocês lembram que eu usei metade aqui do mousse, né, de chocolate no recheio. E eu vou decorar o bolo com o restante do mousse de chocolate. Então, eu vou colocar esse mousse nesse saquinho de confeitar. Eu coloquei aqui um bico, esse daqui que eu estou usando é o bico 1M. E vou, então, trabalhar com esse bico para decorar o bolo. E olha, pessoal, que lindeza que está o nosso bolo já desenformado. Aqui, gente, na hora de eu montar o bolo, eu não prestei muita atenção na hora de colocar o recheio e coloquei o mousse, né, na segunda camada. Então, quando eu desenformo, fica ao contrário. Então, o mousse ficou na camada de baixo. Esse mousse, ele é muito estruturado, então ele suporta a camada de brigadeiro por cima. Mas o ideal é que sempre quando nós colocarmos aí uma camada de mousse e uma de brigadeiro, que o mousse fique na camada de cima, tá? Então, quando você for rechear, faça ao contrário aqui do que eu fiz. Coloque primeiro o mousse e depois o brigadeiro, para quando você desenformar, o mousse ficar em cima. Mas foi até bom que eu fiz isso, né, gente? Que mesmo errando, a gente acaba acertando aqui. Para vocês verem como a textura desse mousse é perfeita, olha isso. Suporta tranquilamente o peso do recheio mais pesado por cima, sem problema nenhum. Já coloquei o mousse aqui no saco de confeitar e agora eu vou trabalhar aqui em cima do bolo. Eu vou fazer movimentos assim, olha, de zigue-zague. Aqui nas laterais do bolo, eu vou apenas colocar um pouco do mousse. Vou colocar assim, olha, um longe do outro e com uma espátula simples eu vou alisar. Aqui então eu terminei de passar o mousse em todo o bolo, passei em todas as laterais. E vou deixar o meu bolo assim, em um estilo um pouco mais rústico. Se você quiser colar granulado em toda a lateral ou fazer um trabalho com bico, com chantilly, também pode, tá? Colocar raspas, fica a seu critério. Agora eu vou vir com os brigadeiros e vou colocar aqui nos cantinhos, em todo o comprimento do meu bolo. E aqui, pessoal, para ficar ainda mais chocolatudo, eu estou pegando chocolate Kit Kat, vou quebrar aqui as barrinhas dele, vou cortar ao meio, vou colocar assim, olha, uma pra cá, apoiadinha no brigadeiro, outra viradinha pra cá, apoiada aqui. Então, vai ficar uma apoiada no brigadeiro da esquerda, outra apoiadinha aqui no brigadeiro da direita, tá? Sempre assim, olha. Sobra um pedacinho aqui pra mim degustar. Olha aqui, gente. Que lindeza que fica esse bolo. Um bolo muito bonito, rústico, estilo bolo de vitrine.
e sensacional. E eu tenho certeza que o melhor está dentro, é o sabor. E eu vou pesar e cortar para vocês verem. E também vamos falar sobre a validade. E olha, pessoal, 2 quilos 548 gramas. Eu não havia tirado a tara da bandejinha, mas essa bandeja é de plástico, ela é bem levinha. Eu acredito que ela não pese nem 50 gramas. Então vamos falar que o bolo esteja com 2,5 kg. Então você vê que é um bolo com um ótimo peso. Se você cortar aí fatias finas, ele é um bolo bem alto, você consegue fazer 25 fatias, né? Talvez você não consiga fazer 25 fatias assim, mas como ele é alto, você vai fatiar e depois cortar as fatias ao meio, tá? Mas eu vou falar a verdade para vocês, gente. Um bolo desse daqui na minha casa não serve 25 fatias, tá? Aqui todo mundo repete, então não dá para servir 25 pessoas. Ainda mais um bolo de chocolate, gente. Fala sério, todo mundo repete, não é mesmo? E aqui, pessoal, também esse peso se deve muito aos brigadeiros, né? Eu coloquei aqui bastante brigadeiros, brigadeiros estão grandes. Geralmente um bolo desse tamanho fica com um peso de 2 quilos a 2,2 kg, tá? E agora então vamos cortar aqui uma fatia. E a validade desse bolo, gente, em geladeira é de 5 dias. E como eu falei, você pode estar congelando por até 30 dias. Vou segurar aqui pelos brigadeiros, que eu tô com medo da minha fatia tombar, gente, porque eu exagerei aqui no tamanho da fatia. E olha isso, ó. Sente, gente, sente o drama aí. Olha isso. Olha que maravilha. É ou não é show de bolo? E olha, pessoal, sente a textura desse mousse. Olha isso. É tudo de bom, não é? E olha esse brigadeiro também, muito cremoso. Vamos cortar aqui um pedacinho. Gente, a massa tá molhadinha. A cobertura também, gente, é mousse, não tem nem o que falar, não é? Vamos experimentar então. Vou pegar aqui uma parte do brigadeiro, olha isso, ó. Olha aqui por dentro o recheio, ó. Gente, eu tenho que ser sincera, não é porque foi eu que fiz, não. Porque o desejo do meu coração é que o seu bolo saia melhor que o meu. O melhor bolo de chocolate que eu já comi na minha vida. Então você faz aí, depois deixa aqui nos comentários o que você achou. É um bolo, gente, digno aí de 5 estrelas. É tudo de bom. Faz, depois você vem me contar se é ou não é um bolo maravilhoso. E apesar de ser um bolo de brigadeiro, não é enjoativo. É muito bom mesmo, não estou exagerando. Eu não gosto de sobremesa enjoativa, então o bolo de brigadeiro não é o meu forte. Mas esse daqui, gente, está na medida, muito bom. E eu termino esse vídeo por aqui, muito feliz de estar compartilhando essa receita com vocês. É uma receita excelente. Espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!